Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui porque Deus é bom. Nenhum de nós é. Te conheço. Você e eu somos bem parecidos, não é? Nenhum de nós está aqui porque é bom. Nós estamos aqui porque Deus é bom. É a bondade do Senhor que nos atrai na direção dele. Por isso, toda a glória seja dada ao Senhor. Vamos então fazer uma oração assim como estamos. Pai, já oramos tantas vezes, porém mais uma vez te pedimos. Agora que tua palavra será aberta, que tu nos ajudes a compreendê-la, Senhor. E que essa mensagem possa alcançar nossa mente, nosso coração e nos mover na tua direção. Eu peço pelos que estão aqui no templo e pelos queridos que também nos acompanham pela internet. Oramos no nome de Jesus. Amém. Por falar em internet, um abraço para você que está aí nos acompanhando de casa ou de qualquer outro lugar. Que o bom Deus continue lhe abençoando grandemente. E parabéns por escolher, nesse momento, estar adorando a Deus também juntamente conosco. Vamos à Bíblia? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu disse segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler os versos 16 a 18. Na minha Bíblia está escrito assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos pensar um pouquinho em cada um desses 3 versos, enfatizando especialmente o verso 18. Paulo começa assim: por isso não desanimamos. Por isso o quê? Se você ler os capítulos anteriores dessa segunda carta aos Coríntios, você vai ver que logo no primeiro capítulo, Paulo glorifica o nome do Senhor, dizendo que Deus, em nossas tribulações, Ele nos consola para que nós possamos consolar outros. Depois Paulo vai dizer que tem vivido muitas adversidades, dificuldades, problemas, enfrentado obstáculos por ser um pregador do Evangelho. Mas, a despeito disso, ele se alegra e se sente honrado, porque ele diz assim: eu sou apenas um vaso de barro. Mas o que eu tenho, o que eu ofereço, o que eu apresento é um tesouro, é Cristo, é o Evangelho. Então, por isso eu não me desanimo, porque eu sei que na dificuldade Deus me consola para eu consolar outros. Eu não me desanimo porque eu sei que apesar dos problemas, eu tenho aí merecida honra como vaso de barro de transportar e apresentar um tesouro precioso que é Jesus, que é o Evangelho. E aqui no capítulo 4, verso 14, Paulo diz que mesmo que enfrentemos a morte, ele está certo de que aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará, ele diz, juntamente com vocês. Ou seja, a ideia é assim: as dificuldades são muitas, porém o Senhor está comigo, o Senhor está com seus filhos. Por isso ele diz: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Numa outra versão diz assim: mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Claro, quando ele fala do ser exterior ou do homem exterior, Paulo está falando a respeito do corpo. E quando fala do ser interior, é a mente. Então ele está dizendo assim: irmãos, eu não me desanimo. Pelo contrário, porque mesmo que o meu corpo se desgaste, e no caso dele, sendo desgastado em função das perseguições sofridas, as agressões recebidas, que não eram só verbais ou psicológicas, mas eram também físicas, ao ponto de Paulo dizer na carta aos Gálatas: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então o corpo está sendo desgastado por sofrer violência.
E, aliás, o corpo se desgasta por várias razões, seja por conta de uma violência, como no caso de Paulo, ou quem sabe, se você não sofre assim uma violência, você pode ser vítima de um acidente. Quantas pessoas, não é? Já perderam movimentos, mobilidade e até a vida por causa de acidentes. Você pode também ter o seu ser exterior, o seu corpo desgastado por uma enfermidade, uma doença. Quantas pessoas amadas a gente já perdeu por causa de doenças fortes, não é? Incuráveis. E se a pessoa resiste, sobrevive à violência que há no mundo, ao risco de acidentes e às diversas enfermidades, aí ela é alcançada inevitavelmente pelo tempo, né? O tempo é implacável. Dizem que o tempo é o melhor professor, pena que no final da classe ele mata todos os seus alunos. Uau! Mas isso é para valer, não é? Quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece, e finalmente os fracos morrem. Você dirá, pastor, misericórdia. Pois é. Lembra que depois do pecado, Deus disse para Adão: você é pó, e ao pó você voltará. E não adianta reclamar, até porque o tempo de vida que nós temos aqui, nós nem merecemos tê-lo. Isso é fruto da graça de Deus para conosco. A gente é tão ruim que a gente nem merecia nascer, e a gente nasceu e está vivendo, então glorifique a Deus. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, Paulo diz assim, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Como que dizendo assim, eles estão prejudicando o meu corpo ao me perseguirem, me machucarem, mas Deus está renovando a minha mente. Eu estou crescendo na minha experiência com Deus. Louvado seja o Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, você conhece, Paulo diz assim, não se conformem com este mundo, mas se renovem pela renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Meu corpo está sendo prejudicado, mas a minha mente está sendo renovada. Tomara que todos nós vivamos essa experiência. Não do corpo prejudicado, se bem que, paciência, quem vive enfraquece. Mas que nós vivamos, sobretudo, a renovação da mente a cada dia. Quanto mais vivido, mais experiente, mais velho, mais espiritual, mais experiência com Deus, mais fé. Agora o verso seguinte, verso 17 que eu li. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Oh, isso também é lindo. Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação, está falando do presente, não é? Nossa leve e momentânea tribulação no presente, ele diz assim, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, não se iluda, no presente, tribulação, mas no futuro, glória. A tribulação é leve e passageira, diz Paulo, a glória tem um eterno peso. Oh, que consolo, não é? E talvez você me dirá assim, pastor, para Paulo, de repente, a tribulação estava leve e passageira. Mas para mim não está não, pastor. Para mim está pesada, está demorada. Ei, para Paulo também não tinha nada leve e passageiro. Mas por que ele diz que a tribulação é leve e passageira? É que os olhos dele, a mente dele, o coração dele estão fixados na glória do futuro. Você compreende? Quando o cristão vive, como diz a canção, com os pés na terra e os olhos no céu, as durezas da terra não conseguem destruí-lo, abalá-lo, fazê-lo fracassar, porque os olhos dele estão nas glórias eternas. Louvado seja o Senhor. Compreende? Presente, tribulação. Futuro, glória. Quem está com os olhos na glória, vê a tribulação presente como leve e passageira. Porque a glória tem um eterno peso, louvado seja o Senhor. Agora o verso 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É como se Paulo dissesse assim, você quer saber como fazer para não se desanimar? Você quer saber como não se desanimar, mesmo que o seu corpo se desgaste?
Você quer saber como enfrentar as tribulações da vida, ainda que sejam duras, pesadas e demoradas, vendo-as como sendo leves e efêmeras, passageiras? Então faça assim, diz Paulo. Aprenda a olhar para as coisas, não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ei, não se engane. Tudo que você vê está condenado ao fogo, à destruição. Isso é só uma questão de tempo. Quem vive com os olhos no que se vê, quem vive com o coração preso ao que se vê, as coisas materiais, está na direção errada, com o foco errado. Porque as coisas que se veem, Paulo diz, são temporais, passageiras. E as que nós não vemos são eternas. Sua casa. É bonita? É grande, confortável? Vai queimar. E quanto maior, mais o fogo vai pegar. Você dirá, pastor, eu trabalhei tanto, lutei tanto, não se engane. E, aliás, essas casas aqui, tudo de madeira, hein? Aí que o fogo pega. O carro, seu fusquinha, ai, ai. Esse seu carrão, seja fusquinha ou seja carrão, vai queimar tudo, não é? Tudo vai queimar. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, você pensa assim, como eu, tudo vai queimar. Suas roupas, comprada lá na feira, de 3 por 10, não, aqui não tem isso. Não, você comprou numa boutique chique aí na loja. Essa semana eu fui a Burlington, Ross, como é que chama a outra lá? Esqueci o nome. Bom, fala nisso, a Zena fez a festa na Burlington, né? Acabou com os nossos dolinhos. Bom, mas se você não vai nessas, se você vai naquelas outras mais chiques, não importa de onde você trouxe, de onde você comprou a roupa, as suas roupas todas vão queimar. Aquele seu guarda-roupa lá, aquele closet, que está cheio de roupas. A metade que você nem usa, talvez até mais da metade, não é? Vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Tudo que os nossos olhos veem está condenado ao fogo. As maiores, mais extraordinárias construções que há no mundo, tudo vai queimar, tudo vai desabar. Eu me lembro quando fui estudar teologia, eu tinha 17 anos, saí de minha cidade, no interior da Bahia, para São Paulo, lá para o UNASP. Naquela época eu só tinha um sapato social, um par de sapato social e um tênis. E se eu não me engano, o tênis era quichute. Tem alguém aqui da época do quichute? Aquilo dava um chulé miserável. Né? Eu só tinha um sapato social e um quichute. Na faculdade de teologia tinha que ir de sapato social, até porque eu usava gravata e tudo. Então, de segunda a sexta eu usava o sapato. Sábado para a igreja, um sapato. Não demorou muito, o sapato furou. E eu tinha colocado todos os meus muitos recursos para pagar o semestre inteiro da faculdade. E meus pais me ajudaram com isso. É claro que se eu tivesse pedido, eles teriam me mandado algum dinheirinho, pelo menos para eu restaurar o sapato, colocar uma meia sola. Mas eu não queria incomodar meus pais. Eu sabia que eles tinham outros irmãos, meus irmãos para cuidar. E realmente, antes do final do primeiro semestre, meu sapato furou. E eu me lembro que eu colocava assim um papelão dentro. Só que São Paulo faz frio, né? Chove. Então, às vezes, o papelão bebia água e se desmanchava. Uma agonia. Eu me lembro que lá na igreja do UNASP, nessa época, não tinha ainda bancos, eram cadeiras assim de plástico. Na hora de ajoelhar, eu ficava num drama, porque eu pensava, vai que tem uma gatinha aí atrás, interessada em mim. Se ela vê os 2 olhos do sapato, ela vai dizer, isso aí é um Zé Mané, isso aí não tem futuro. Mas aí eu me consolava pensando assim, se a gatinha tiver com os olhos abertos na oração, não serve para mim, porque não é uma menina espiritual. Era meu consolo. Ai, ai. Se você... Sim,
Aí esses dias em casa eu estava engraxando meus sapatos, uns 6 pares, sapato social. E aí eu fui lavar os tênis, uns 15 pares. Depois que eu fiquei velho, eu passei a usar mais tênis, porque além de confortável, dá uma impressão assim jovial. Por sinal, dessa vez eu pensei, não vou comprar nenhum mais, até porque tem uns 2 lá que eu não usei ainda. Mas mesmo assim, eu vi Zena comprando as coisas ontem, eu falei, não é possível, pelo menos um tênis eu vou levar para mim. Se você tem um par de sapato só e está até furado, eu sei o que é isso. Se você tem 10, tem 20, eu também sei. Agora, se você tem 50, 200, eu realmente não sei. Mas uma coisa eu sei, o pazinho furado, ou as dezenas e centenas que você tem, mas nem usa, tudo vai queimar. E lembre-se que quanto mais fogo vai pegar. Por isso que Paulo diz assim, ei, cuidado, não coloque seu coração nas coisas que você vê. Você pode, claro, usá-las, beneficiar-se delas, mas não deixe que você pode possuí-las, mas não deixe que essas coisas possuam você. Não tem problema nenhum se você tem trabalhado honestamente, se você tem sido fiel a Deus nos santos dízimos, nas ofertas, se você tem ajudado as pessoas, começando pelos da sua família. Não tem problema você desfrutar o conforto que você pode desfrutar e ter as coisas que você quer ter, mas não deixe que essas coisas possuam você, não coloque nelas o seu foco, porque se você fizer isso, você está na direção errada, porque tudo isso vai queimar, é só uma questão de tempo. Ei, aprenda a valorizar, não o que os seus olhos veem, mas o que os seus olhos não veem, porque o que os seus olhos não veem é eterno. E você me dirá, pastor, parece confuso, como que eu vou olhar para o que eu não vejo? Seria Paulo dizendo assim, concentre-se nas coisas abstratas e não nas coisas concretas. Por exemplo, você vê uma linda casa, não valorize a casa em si, o prédio, mas pense na relação familiar de amor, de bondade, de respeito. Valorize não o que é concreto, mas o que é abstrato. Seria isso? Mas não só isso. Quando Paulo diz assim, aprenda a olhar para as coisas que não se veem, ele está falando das coisas espirituais, da obra de Deus, do reino da graça de Deus, que é invisível aos olhos, porém é real. E o futuro reino da glória, que será visível, nós já podemos vê-lo pela fé. Aprenda a valorizar mais as coisas espirituais, a obra de Deus. Irmãos, desde que o diabo chegou a esse mundo e conseguiu enganar nossos primeiros pais, a humanidade passou a ter uma visão limitada de Deus, da sua obra, além de limitada, distorcida. Eu posso ilustrar aqui com um eclipse solar. O eclipse solar é um fenômeno que acontece quando a lua se posiciona entre a terra e o sol, não é assim? Quando a lua se posiciona entre a terra e o sol, a lua bloqueia a luz solar. A sombra da lua é projetada sobre a terra. Lamentavelmente, por causa do diabo e do pecado, escuridão, sombra foi lançada sobre a terra, sobre a humanidade, impedindo a gente de ver a Deus, de conhecer a Deus, de nos relacionarmos com Deus como deveríamos. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para dissipar as trevas, para tirar a sombra, a escuridão. Eu até mencionei ontem no começo do Evangelho de João, não é? Lembra como João começa o seu Evangelho? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava, de João, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, de João, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. João está dizendo assim, Jesus veio a esse mundo para revelar a Deus. Ele é o Verbo, a palavra, a narrativa, o relato de Deus. Ele veio para trazer vida aos que estão mortos por causa dos seus pecados. Ele veio para trazer luz
para dissipar a escuridão causada pelo mal, pelo pecado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que, vinda ao mundo, como diz o próprio João, ilumina a todo homem. Todos que observam um eclipse solar sabem que em algum momento a sombra vai passar, a escuridão vai acabar, porque o sol continua no seu lugar. Louvado seja o Senhor, porque sabemos que essa sombra sobre o mundo também um dia vai passar. Mesmo que nós não consigamos ver o sol, quando acontece o eclipse, ele está no seu lugar. Ainda que hoje nós não consigamos ver a Deus como deveríamos ver, o Senhor continua no seu lugar e um dia nós o veremos de maneira clara. Infelizmente, há pessoas nesse mundo que pensam que não existe nada além dessa realidade presente, caótica. Há muita gente que pensa assim, não existe nada além. Outros até sabem que existe, porém eles preferem viver na sombra, na escuridão. O apelo de Deus para você e para mim nessa hora é: vamos aprender a ver, a olhar, não para o que nós vemos, mas para o que nós não vemos. Vamos olhar mais para Deus, para as coisas espirituais. Olhe além do que se pode ver, além dessa realidade presente, como eu disse, caótica. Olhe para além, porque existe algo além, preparado por Deus para aqueles que o amam. E eu quero compartilhar com vocês aqui um apelo feito pelo apóstolo Paulo, que está na carta aos Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim: e digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu tenho certeza que quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essas palavras, ele não sabia ainda que esse seu texto, esse seu ensino seria muito mais relevante para o povo de Deus que viveria séculos depois. Eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, e Paulo poderia dizer aqui: eu digo isso a vocês, adventistas do sétimo dia, que têm tido o privilégio de ter uma compreensão bíblica profunda, inclusive das mensagens proféticas. Eu digo isso a vocês que conhecem o tempo aqui não é o clima, não é o tempo em geral. Paulo está falando aqui do tempo profético, do tempo do fim, do nosso tempo. Eu digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de se despertarem do sono. Aqui é o sono espiritual, é o marasmo, a letargia, a indiferença espiritual. É como se ele dissesse assim: igreja, acorde. Não é hora de você estar dormindo no sentido espiritual. Não é hora de você estar com o coração nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Acorda, igreja, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Glória a Deus. Cada dia que passa está mais próximo o grande dia da nossa eterna salvação. E você me dirá assim: pastor, mas nós não estamos salvos já. Por que Paulo diz que está chegando o dia da salvação? É que a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos. No passado, nós fomos salvos quando fomos justificados, perdoados pela fé. Nós estamos salvos quando vivemos dia a dia, pela fé, caminhando com Deus, o processo de santificação. E um dia nós seremos salvos quando, num piscar de olhos, nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, nosso corpo mortal se revestir da imortalidade. Aqui Paulo está se referindo a esse dia, o dia da glorificação eterna do povo de Deus. Vai alta a noite, verso 12 agora: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da luz. Paulo está dizendo assim: igreja, a sombra já vai passar, a escuridão será dissipada. Vai alta a noite das trevas e vem chegando o dia da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Você entende que isso aqui é um chamado para uma vida de santidade? Irmãos, pecado, mundanismo são totalmente incompatíveis com a fé que nós professamos. Não há harmonia nenhuma entre o pecado e Deus, entre a pecaminosidade
e a santidade. Todos nós somos chamados para uma vida de santidade. Não é menos que isso que Deus espera do seu povo. Mas ouça bem isso aqui. Santidade é mais do que Deus espera. Santidade, na verdade, é o que o Senhor oferece. Eu gosto de pensar assim. Quem somos nós para viver em santidade, tão marcados pelo mal como somos? Mas na medida em que você começa a andar com Deus pela fé, e você persevera em andar com Ele, quanto mais próximo daquele que é santo você estiver, mais santificado você será. Por isso que eu digo, santidade não é apenas o que Deus espera, é sobretudo o que Ele oferece. E o chamado de Paulo aqui é para uma vida de santidade. E quanto mais santificado, menos apegado às coisas e mais apegado a Deus. Quanto mais santificado você estiver, você terá a sabedoria de apenas usar as coisas e você amará a Deus e as pessoas. E vocês sabem que hoje o que acontece é o inverso, não é? Vivemos num mundo onde coisas são amadas, Deus é ignorado e pessoas são usadas. O chamado de Deus é: você deve amá-lo acima de tudo e de todos. Você deve amar o seu semelhante. E as coisas, use-as, aproveite-se delas, mas não deixe que elas usem você. E finalmente ele diz assim: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Chamado para uma vida de santidade. E aqueles que vivem em santidade, eles se apegam ao que não vem e apenas usam aquilo que eles veem. O eclipse milenar, sujeito ao qual estamos nesse velho mundo, acredite, ele vai passar. A sombra vai passar, porque o sol da justiça continua no seu lugar. Eu quero terminar mencionando a última página do Antigo Testamento e a última do Novo, rapidamente. Malaquias capítulo 4, verso 2, está escrito assim: Deus diz: para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. É a última página do Antigo Testamento, promessa de Deus, para vocês que temem o meu nome, que confiam em mim, que me amam, que me priorizam na vida, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Isso aqui é uma profecia messiânica. Cerca de 400 anos depois de Malaquias apresentar a profecia, ela se cumpriu. O sol da justiça, a verdadeira luz que ilumina todo homem, nasceu. Jesus veio. Mas sabe a última página do Novo Testamento? Apocalipse capítulo 22. O próprio sol da justiça visita João, o discípulo amado, preso na ilha de Patmos por ser um pregador do Evangelho. E são apresentadas as magníficas revelações do Apocalipse. No último capítulo, Apocalipse 22, Jesus diz para João escrever. E Jesus diz assim no verso 7: eis que venho sem demora. Depois no verso 12 ele diz assim para João: escreva, João, eis que venho sem demora. E depois no verso 20 Jesus diz assim para João: escreva, eis que venho sem demora. E aí João diz assim: amém, vem Senhor Jesus. 3 vezes Jesus diz para João: eis que venho sem demora. Será que quando disse a primeira vez esqueceu? Aliás, ao dizer a segunda vez ele se esqueceu que já tinha dito uma vez? Será que quando disse pela 3ª vez esqueceu que já tinha repetido essa mensagem, que ele já tinha dito 2 vezes? Não, ele não esqueceu. Por que ele repetiu? Eu penso que é para quando você ficar desanimado, achando que a sombra não vai passar mais, que a escuridão vai prevalecer, que você se conforte com a certeza de que Ele virá no tempo certo. Eis que venho sem demora. Entenda isso: eis que venho sem atraso, sem tardança. Eis que venho na hora certa. Eu sei o que estou falando, por isso eu digo, eu repito e falo de novo: não se desanime, eis que venho sem demora. O tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. O Senhor está no controle.
Ele sabe todas as coisas. Na hora certa Ele virá. Na hora certa a sombra vai passar e a luz do sol da justiça vai brilhar com intensidade plena, irreversível, eterna. Louvado seja o Senhor. Você crê nisso? Deus lhe abençoe. Creia. Não se desanime. Continue pedindo a Deus sabedoria para valorizar mais e muito mais aquilo que os seus olhos não veem. Porque aquilo que os nossos olhos não veem, isto sim, é eterno. Nós vamos ter hoje e agora a alegria de ver 2 pessoas sendo batizadas. Amém? Oh, irmãos, batismo é vitória do céu e derrota do inferno. Batismo é sinal de que a igreja está viva, apesar das suas dificuldades, mas ainda vive. E quanto mais a gente batiza pessoas convertidas, alcançadas pelo poder de Deus usando a gente, isso é mais um indicativo de que a nossa igreja está viva. E nós vamos ter a alegria de batizar agora 2 jovens. Vamos começar com a Adriele. E o pastor Davi já está prontinho ali, com seu uniforme de general, desbravador, líder. O pastor Barroso já está vindo para o tanque e trazendo a Adriele, conhecida como Adri. A Adriele, ela é de uma cidadezinha pequena no interior do Pará, que fica a 5 quilômetros de Belém, chamada Jacamim. Inclusive o pessoal lá de Jacamim está assistindo a gente, não é, Adri? Muito bem. Um abraço para o irmão Pedro e a irmã Helena, e os que são os pais, não é, da Adri, também os seus irmãos. Um abraço para todos os irmãos aí da igreja de Jacamim. A Adri, ela está aqui nos Estados Unidos há apenas 4 meses, né, mais ou menos. E ela procurou a nossa igreja nas redes sociais. Há 3 meses, mais ou menos, tem vindo aqui, recebida com carinho pelo pastor Barroso, pelos nossos irmãos. Que bom. E eu, há pouco, conversando com ela, eu disse assim: Adri, o que eu poderia dizer hoje na hora do seu batismo? E ela disse assim: pastor, fala sobre o poder da oração dos pais. A Adri, ela nasceu no lar adventista, ainda juvenil, foi batizada, mas não demorou muito, ela se afastou do caminho, não é, Adri? Se desviou do caminho, mas os seus pais nunca deixaram de orar por você, não é? E estando aqui nos Estados Unidos, ela pensou assim: eu preciso recomeçar minha vida, em especial com Deus. Por isso que ela procurou a igreja, e por isso que ela está aqui agora. Deus abençoe, Adri. Deus abençoe seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a igreja. E aqui agora uma nova família, não é, pastor Barroso? Eu tenho certeza que esses irmãos já estão e estarão sempre recebendo você com muito carinho. A ideia do pastor Barroso é a gente já chamar o João Lucas também. Então vem aqui, João, por favor. O João Lucas, ele tem 14 anos, nasceu aqui nos Estados Unidos. Olha aí, bonitão, João Lucas. Deus te abençoe, João. Pode entrar no tanque. Olha só o peso desse nome, hein? João Lucas. João, o discípulo amado. Lucas, o médico evangelista. Deus abençoe você, João. Ele é filho da irmã Lúcia. Irmã Lúcia está por aí? Quiser ficar próxima aqui, irmã Lúcia, fica à vontade, viu? Ele é filho da irmã Lúcia. E eu perguntei a ele há pouco por que, João, a decisão de se batizar. E ele disse com convicção, não foi, Adri? Ele disse assim: porque eu aceitei Jesus. E eu disse para ele: você sabe que nesse país, que nasceu levando o nome de Jesus, nasceu com propósitos tão lindos, mas que lamentavelmente a maioria se desviou do caminho. Você sabe que você vai estar andando na contramão, não é, João? Ele disse: eu sei, pastor, mas eu vou, em nome de Jesus. Que você seja luz no meio da escuridão, João. Que nada nesse mundo lhe separe do Senhor, da sua palavra e da sua igreja. Pelo contrário, que você se torne um valoroso homem nas mãos de Deus. Certamente, tem alguns amigos que já estão chegando aqui, do João Lucas. Adri,
A turma jovem também tem abraçado você de uma forma muito especial. Então, vocês que representam muito para ela, vem aqui à frente também. É um momento que nós podemos comemorar e celebrar juntos. Jovens, da classe jovem, vem aqui, os desbravadores, venham, rapidinho. Muito bem, estão vindo aí, ó. Podem ficar alguns desse lado de cá também. Que bom, que lindo. Oi, é João, assim mesmo. tudo bem? Aqui é a família Pina e a gente veio te desejar um lindo dia e a gente está muito feliz em saber que esse momento tão marcante e a gente não queria ficar de fora, mesmo a gente de longe, né? Isso aí. Beijo, João. A gente te ama. Decisão maravilhosa que você tomou. Tchau. Estamos passando aqui hoje para te desejar um feliz batismo, que Deus sempre te ilumine, te dê saúde e muitas felicidades em sua vida, tá? Que nesse dia especial você seja abençoado com toda a graça e proteção divina. Oi, João, que Deus te dê todo o amor do mundo, agora e para sempre. Feliz batismo. Oi, João, feliz batismo. Beijo. Beijo, te amamos. Tchau. Oi, João Lucas. Estou muito feliz pelo seu batismo, né, pela decisão que você tomou de ter aceitado Jesus, de estar se batizando. Que esse dia seja um dia muito especial, cheio da presença do Espírito Santo. Passando aqui para dizer também que eu te amo muito, estou com saudade. Beijo. Eu também quero que você chegue logo pra gente viajar. Quero te parabenizar por essa nova etapa da sua vida. O batismo é uma coisa maravilhosa, é uma jornada que nós escolhemos, uma jornada de muita fé, de muita bondade, de muito amor na nossa vida. Bom dia, meu garoto João Lucas Silva Meneguzzi. Seu pai está aqui hoje. Papai está te desejando que você seja muito feliz com esse teu batismo e que você prospere. E fica tranquilo que o papai está sempre do seu lado, tá bom? E nunca esqueça, o pai te ama muito, Quezinho nosso. Fica com Deus, um abraço. Saiba que você fez a melhor escolha, que é sempre estar ao lado de Jesus. Um beijo do seu irmão. Te amo. Que legal, João. Tô vendo que você é muito querido, né? Deus te abençoe. Sim, a Adri também. Mas não teve vídeo para você? Não teve. Oh, se o pessoal tivesse... Isso. Você mesmo quer mandar? Então, Adri, alô, irmão Pedro, irmã Helena, né? Seus irmãos, todo o pessoal da igreja aí de Jacomim. A Adri está mandando um abraço, um beijo para todos. Eu tenho certeza, Adri, que os mesmos desejos da família do João também são da sua família e dos seus amigos para você, viu? Vocês são dois jovens lindos com um futuro brilhante e eu tenho certeza que a luz de Deus vai continuar guiando vocês. O quarteto quer participar agora cantando um trecho de uma música em louvor a Deus e homenageando vocês, falando da nossa alegria pela decisão que vocês tomaram. Então, vamos ouvir agora esse trecho especial da música, Quando as Águas se Movem. Quando as águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu. Nesse dia o amor venceu. Amém, amém. Obrigado, amigos. É assim mesmo, quando as águas se movem, a festa no céu, porque alguém está se entregando a Jesus. Querida Adriele, nessa hora o pastor Barroso e eu, ministros do Evangelho, cumprindo a sagrada missão para a qual nós somos chamados, com alegria em nosso coração, tendo seus pais, seus irmãos, sua igreja, além da família aqui de Washington, da Igreja Brasileira de Washington, todos com você, nós cumprindo a missão, agora para o perdão dos seus pecados, para a renovação da sua aliança com Deus e sua igreja, nós lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido
Lucas, porque você aceitou Jesus. Jesus aceita você. Você é um filhinho precioso para Ele. E ainda muitos sonhos de Deus se realizarão na sua vida. Nessa hora, para que você viva para a glória de Deus e seja um homem valoroso, nós, pastores, lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vocês podem então voltar para os seus lugares. Obrigado por terem vindo aqui, ficado pertinho dos nossos amigos. Nesse momento, o João está recebendo do seu conselheiro o PIN de batismo, onde simbolismo que quem olhar para ele no uniforme dele vai ver esse PIN e vai saber que o João foi batizado, aceitou Jesus, aceitou caminhar com Jesus nessa longa caminhada. Parabéns, João. Muito bem. Momento sublime, não é? Momento sublime na Igreja de Deus. Um detalhe que eu esqueci de dizer é que a Adriele, ela assiste a programação da Novo Tempo, inclusive os vídeos diários deste Dia com Deus, e ela me disse da sua alegria de ser batizada hoje, com a presença da equipe da Voz da Profecia. Que bom, não é? Onde a gente vai, a gente vê a obra de Deus sendo feita, mesmo por instrumentos limitados e merecedores. Mas isso tudo acontece porque o Senhor é bom. Eu pedi o quarteto para cantar agora uma canção que é uma das mais recentes desse grupo musical. E eu gosto porque é uma mensagem forte. A ideia é que no tempo certo Jesus voltará. Se os homens crerem ou não, Ele voltará. E quando Ele voltar, a sombra vai passar. Mesmo que alguns até descreiam. E talvez zombem dessa mensagem. Como Pedro já havia profetizado, né? Viriam escarnecedores, zombando e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Mesmo que venham zombadores, mesmo que desprezem, essa palavra, a palavra de Deus no tempo certo vai se cumprir. Jesus disse que Ele voltará e Ele voltará. Eu quero fazer um pedido antes do quarteto cantar. Você que é nosso convidado, convidada, e que recebeu esse cartãozinho, que tal se agora, durante a música do quarteto, você orar a Deus nos seus pensamentos, dizendo assim, Senhor, tem alguma coisa que eu ainda não marquei aqui, que eu devia ter marcado? É possível que você tenha pedido para a gente orar por você, e a gente faz isso com prazer, mas nós queremos fazer mais, se você nos permitir. A gente pode visitar você para orar com você, com sua família. A gente pode estudar a Bíblia com você, para você ter um conhecimento mais profundo do Evangelho. A gente pode lhe batizar, se você tem estudado e compreendido e sabe que Deus está lhe chamando. E se tem alguma coisa mais que a gente possa fazer por você, escreva aqui no verso, tá bom? Agora, durante a música do quarteto, ore a Deus. Diga, Senhor, devo marcar algo mais? Marque sem medo de ser feliz. E depois da música, nós vamos recolher esses cartões e já vamos começar orando por você hoje e aqui, tá bom? Ouça essa forte e poderosa canção. As promessas de Deus não falham, com certeza se cumprirão. Pode até demorar, podem muitos duvidar. Deus é Deus, sua palavra não falhará. Se quiserem zombar ou até gargalhar, nada altera o que será, pois no tempo de Deus, na sabedoria do Pai,
você pode esperar. Pode confiar, Pode anunciar que acontecerá. assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam, se Deus diz, assim será. O relógio de Deus não para, e a hora já vai chegar. Põe tua fé no Senhor, põe tua vida no altar. Fique em paz, teu lugar garantido está. Se ao teu lado caírem, estende a mão, os ajude a levantar, pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar, breve Jesus voltará. Logo Jesus virá, logo o céu se abrirá. Que grande dia, que alegria, vê-lo enfim chegar. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam, se Deus diz, assim será. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, glória! Esse dia vai chegar e a gente vai estar lá para ver. Mas não entre os desesperados, pelo contrário, entre os felizes, que ouvirão o Senhor dizer assim: venham benditos do meu Pai, entrem no reino que foi preparado com tanto amor para vocês. Oh, dia lindo, não é? Tomara que esse dia chegue logo. Nós vamos orar para concluir o culto dessa manhã, que já virou tarde, mas eu queria antes fazer um pedido a você que é nosso convidado, nossa convidada que está com o cartãozinho na mão. O quarteto e eu gostamos sempre de terminar nossos encontros orando por você, sua família, mas tendo você pertinho aqui da gente, de modo que eu pedi aos irmãos que entregaram os cartões que não recolhessem, porque nós queremos receber o seu cartão da sua mão. Você topa vir aqui, trazer e entregar para a gente, já ficar aqui para nós orarmos juntos? Não tenha receio,
Você que está com o cartãozinho na mão, vem aqui agora, em nome de Jesus. Isso, vem para cá. E nós vamos já descer aqui e receber das mãos de vocês. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Essa partezinha aqui você pode tirar se você quiser. Como vai? É mãe e filho, que legal. Pronto. Deus abençoe vocês. Como é o seu nome? Henrique Salete. E você, tudo bem? Como se chama? Thomas. Venham. Podem vir mais para cá. Venham para cá. Vou levantar aqui um pouquinho. Ficar aqui em cima. Muito bem. Prazer. Sejam bem-vindos. Venham para cá. Venham aqui mais pertinho. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram participar do culto com a gente. Desculpa ter demorado um pouquinho. É que eu vim tão de longe para justificar a minha passagem. Eu falei mais. Obrigado pela paciência de vocês. Vitor, isso aí, Vitor. E você, tudo bem? Prazer. Muito bem. Tem mais alguém aí que está com o cartãozinho na mão e está com vergonha de vir? Pode vir, sem vergonha. Não sinta vergonha agora, não. Tem mais alguém? Não. Acho que todos já vieram, né? Deus os abençoe. Eu tenho certeza que posso falar em nome do pastor Davi Barroso e de todos os líderes aqui da igreja. E todos os irmãos, sempre que vocês quiserem vir aqui, serão muito bem-vindos. A igreja existe para nos ajudarmos mutuamente na caminhada com Deus. Serão sempre muito bem-vindos aqui, tá bem? E vocês, irmãos, querem hoje, na presença do Senhor, dizer: Senhor, me ajude a continuar crendo, que logo a sombra vai passar, porque Jesus voltará. Levante-se agora então em nome do Senhor e vamos renovar nossa entrega e nossa confiança a Deus. Eu vou dizer algumas palavras nessa oração e em seguida o quarteto vai fazer uma oração cantada, que é uma bênção que nós desejamos para todos vocês, tá bem? Vamos orar juntos. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, ao tomar esses cartões aqui nas minhas mãos, eu quero te pedir, Pai, não porque eu nada mereça, mas porque eu sei que o Senhor é bom. Abençoa esses teus filhinhos, Pai, que tiveram a humildade de preencherem esses cartões, reconhecendo, Senhor, que eles querem te conhecer e te amar mais, que eles querem ajuda na caminhada espiritual. Toma-os nas tuas mãos, Senhor. Santifica-os na verdade. Que o Espírito Santo continue a obra que já iniciou na mente e no coração deles. Que eles aprendam a ver com os olhos da fé. Que eles vejam aquilo que os olhos não veem. Que eles apenas usem coisas, mas que eles sobretudo te amem e amem pessoas. Nós os entregamos nas tuas mãos, que a luz do Evangelho ilumine os caminhos deles. E bênçãos nós te pedimos por eles e por todos os seus familiares. E abençoa aqui tua igreja, Senhor. Tu sabes como somos desafiados nesse mundo de pecado, como é difícil para nós vivermos em santidade. Por isso nos lançamos nos teus braços e te pedimos, Pai, santifica-nos em ti, Senhor. Renova a nossa fé. Que o mundo, o pecado e o diabo não roubem do nosso coração nossa bendita esperança de que Jesus virá no tempo certo e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que a paz do céu, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá. Logo o Senhor